Bom, pessoal, então, interpolação. O que é interpolação, né? Interpolação é você vai tentar aproximar uma função por uma outra função, vamos dizer assim, um pouco mais simples. Ao invés de falar função, eu poderia talvez usar a palavra modelo, né? Você vai aproximar um fenômeno por um modelo. E aí você vai fazer com que o seu modelo se encaixe naquele problema, naquele fenômeno, apenas em alguns pontos, em uma amostra. No caso de função, isso funciona mais ou menos assim. Você tem uma função, por exemplo, um exemplo interessante é o exemplo de função harmônica. Pensa, por exemplo, aí função seno, que é bonitinha assim. E aí você quer aproximar essa função por um polinômio, mas você não consegue fazer com que um polinômio passe por todos os pontos da função. Só que se você pegar um intervalo, fixar um intervalo, você consegue, nesse intervalo, escolher alguns pontos estratégicos, né? Se você vai escolher só alguns pontos, escolhe os pontos estratégicos aí. E fazer com que uma função polinomial, ela passe por esses pontos. Quer dizer, na hora que você desenhar o gráfico aqui, não vai coincidir. A sua função não vai coincidir. Ó. Então, eu vou pegar uma coisa assim. Bota mais um ponto aqui. Então, os dois gráficos não são iguais. Né? Os dois gráficos não são iguais. Não é a mesma função. Só que o que acontece é que nos pontos que você fixou, elas coincidem. Agora, se essa função polinomial ela ainda não aproxima bem a função que você está querendo aproximar, você tem a opção de acrescentar mais pontos. Se você colocar mais pontos aqui no meio, nesse intervalo, por exemplo, tem uma distância grande. Você pode, então, falar assim, vamos corrigir isso. Em vez dessa função passar aqui em cima, ela tem que passar aqui. Quando você vai adicionando pontos, ela vai ficando mais próxima da função objetivo ali que você quer interpolar. Ok. E matematicamente você consegue provar que a interpolação ela atinge o objetivo dela, né? Você tem uma função f de x, você está tentando aproximar essa função por uma função polinomial L de x, e aí sobra um resto de x. Ó, você pegar essa distância aqui, essa distância é o R. Para valores pequenos de x, na verdade isso é feito assim. Então vamos colocar o x aqui como... Então perto de um ponto, pega um ponto A aqui. Ó. Aqui está um ponto A. Perto de um ponto, ou seja, em A mais x, a função fica perto disso, mais uma função linear. Ok, vamos começar com linear. Mais um resto do acréscimo x. Então, com esse resto ficando pequeno. Esse resto é menor do que a variável. Então, quando a variável, não sei se vocês já viram o limite aí no cálculo, quando a variável vai para zero, esse resto vai mais rápido, o resto vai mais rápido que a variável. Se você colocar aqui uma coisa, então vamos colocar uma L1 aqui, ó, grau 1. Se você colocar aqui uma função de grau 2, aí você tem um resto que vai mais rápido para zero. O resto vai mais rápido para zero do que o quadrado da variável. Então você consegue
mostrar que a fórmula você está tentando aproximar a sua função por um polinômio, que é uma coisa assim, ó, A0 mais A1, x mais AN, x elevado a n. Você consegue mostrar que sempre você consegue mostrar que dá para aproximar tão bem quanto você queira, tá? Então você consegue mostrar que o resto ali vai para zero. Bom, eu gosto muito de interpolação porque você está trabalhando com uma função mais simples, que é um polinômio, e está atingindo o seu objetivo, né? Então, isso tem garantias matemáticas. Tá bom, então na prática, como é que isso funciona na prática? Na hora você vai interpolar de fato. Uma coisa que eu acho interessante da interpolação, que ela passa um exemplo, ela passa uma ideia muito boa para a gente de uma coisa mais generalizada, que é você criar um modelo, e aí com esse modelo você prevê algum fenômeno com aquele modelo. Só que o modelo não descreve exatamente o fenômeno, mas ele consegue uma aproximação boa para uma função não tão complicada. Igual, por exemplo, previsão do tempo. Se você for usar um modelo carregado, um modelo original, você não consegue fazer a previsão a tempo. A sua capacidade de processamento de dados, depois que o seu computador processar a informação e der a resposta, já passou o dia daquela previsão. Então, se você trabalhar com um modelo mais simplificado, o modelo ele não é tão preciso quanto o original. Só que você processa mais rápido, você tem menos conta para fazer, então você consegue ter a resposta mais rapidamente. Então essas são as vantagens. Bom, então vamos fazer um exemplo. A gente fez o seguinte, ó. A gente fez somatória K de 0 até N. Aqui a gente fez com 1, né? Começando com 1. Eu vou começar com 0 para simplificar nossas contas ali. De K. Isso é o quê? Isso é 0. Antes começava com 1, né? Agora começa com 0. 0 mais 1, mais 2, mais até N. Então, a gente provou que essa conta vai dar exatamente N vezes N mais 1 sobre 2. Então, a gente provou isso. Só observar mais uma vez, o 0 não vai fazer diferença, né? Se eu começasse com 1, eu só ia riscar esse 0 aqui, não faz diferença nenhuma. Só tira esse cara daqui. Aí você começa com 1, mas dá o mesmo valor. Então, para mim, é mais interessante começar com 0. A gente provou que essa igualdade vale a somatória K de 0 até N, de N vezes N mais 1 sobre 2. Assim, tem uma coisa aqui a mais, de K é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Então, a gente provou que isso aqui é verdade. Isso vale para todo o N natural. Foi o que a gente provou. A gente usou indução para provar essa igualdade aqui, tá? Agora, na ocasião, eu falei com vocês de onde é que vem essa fórmula, né? Essa expressão. Quem que inventou essa expressão para depois provar que era verdadeira? Bom, nesse caso aqui, a gente tem uma progressão aritmética. Ó. Você tem 0, 1, 2, N. E aqui, do 0 para o 1 se somou 1. Do 1 para o 2 somou 1. Aí, então, a razão aqui é 1. Você tem uma PA, uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 0 e a razão é 1. Então, você consegue uma fórmula para a soma da PA.
Você tem uma forma generalizada. Você pode começar com um a zero qualquer e isso acho que dá, eu não lembro mais disso, mas isso acho que dá a soma o primeiro termo somado com o enésimo termo vezes n dividido por 2. Se eu não me engano é isso. Porque você está pensando assim, ó, dividido por 2 aqui. Quantidade de parcelas é n sobre 2. Você está pegando o primeiro somando com o último, o penúltimo, o segundo somando com o penúltimo e assim vai. Você tem, as somas são sempre com esse mesmo valor e a quantidade de parcelas, como está somando duas, você diminui a quantidade de parcelas por 2. Você divide a quantidade de parcelas por 2. Então, você tem essa fórmula aí. Se você jogar aqui, o primeiro termo é 1, pode ignorar o primeiro lá. E se você colocar o zero, vai ter n mais 1 termos aqui. Então, pensa de 1 até n. Então, o primeiro termo é 1, está aqui. O último termo é n. E aí ficou n sobre 2 aqui. Então, essa era a fórmula. Ela veio daí, né? Então, a fórmula veio da progressão aritmética. Se fosse o próximo exemplo, o 373. 373, você tem somatória k de 1 até n. Também poderia começar de 0. Eu acho até que o exemplo deveria mudar lá para 0.